Fala galera, tudo tranquilo? Estamos aí, né, professor Fred Lana. Vou gravar para vocês uma aula de Física C, de eletricidade. Confesso que esse ano eu estou até um pouco perdido, dependendo da sala, né? Estou trabalhando todas as frentes de Física aí, então nem sei qual aula que eu estou gravando, mas coloquei aqui até para me orientar, né? Aula de Física C, que a apostila de vocês chama de FE, né? Que é eletricidade, nem coloquei aqui, né? A gente vai ter aula de eletricidade. Show, gente? Beleza pura? E também vou pôr, o que eu vou falar aqui agora, eu estou pondo na frente do vídeo, né? Essa aula aqui é pertinente ao que será feito em sala de aula, quem estiver lá ao vivo, mais ou menos do dia 1/3 até 5/3. É o que vai ser trabalhado nessa aula. Eu vou fazer ao vivo lá presencial nessa semana do 1º a 1/3. É o que vai estar sendo gravado nessa aula aqui. Legal? Show de bola, gente? Aqui eu vou fazer uma revisão, que eu não resisto. A gente está olhando aqui, arrumar um coelho aqui para casa, minhas filhas. Tá eu, vocês e um coelho aqui. Tá que pariu, viu? Mas enfim, vamos fazer a aula aqui revisando. Primeira coisa que eu não vou nem anotar ali. Na nossa aula, na eletricidade aqui, quem caminha é elétron. Então, sempre que eu falar que um corpo ganhou ou perdeu carga, ficou positivo ou negativo, isso é através de elétrons. Se ele ficou negativo é porque ele ganhou elétrons, e se ele ficou positivo é porque ele perdeu os seus elétrons. Não existe próton caminhando em nossa aula. Beleza pura? Show de bola? Posso seguir? Outra coisa que eu fiz foi o seguinte. Eu, na aula passada, eu cheguei mais ou menos nessa equação, que é igual a M vezes E. Que é a carga total, que um corpo pode ganhar. Um corpo pode ser você, uma cadeira, uma mesa, um prédio, por aí vai. Então, é a carga total do corpo. M é um número de elétrons, é um número de funcionários. Lembra, eu fiz um desenhozinho até bem bobo. Isso aqui é o elétron. Olha aqui o elétron. Fiz isso aula passada, hein? Pode ver aí. E esse elétron, todos eles levam o mesmo pacote, que é a carga elétrica elementar. Então, isso aqui é a carga elétrica elementar, que é simbolizado por esse Czinho aqui. E quanto que vale a carga elétrica elementar, que é a carga de um elétron, que é igual à carga de um próton? Boa, meu garoto. Isso aqui vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, resumidamente, né, o que eu fiz lá em meia hora, 40 minutos de vídeo passado, resumi aqui em 30 segundinhos, em 1 minutinho, né? Então, essa ideia aqui, número de elétrons, carga de um elétron. Por favor, não confunda isso nos exercícios. E esse Q é a carga total do corpo, tá? E no final eu ponho um sinal de mais ou de menos. Fred, deixo para pôr esse sinal só no final, porque aí eu faço uma análise não matemática, sim uma análise física. Qual é a análise de física que eu faço ao final? Se o corpo ganhou elétrons, ele ficou muito positivo. E se o corpo perdeu elétrons, ele ficou muito positivo. Ganhou elétrons negativo, não sei se eu falei errado aqui, acho que me embolei, então vou repetir. Se ele ganhou muito elétron, ele fica negativo, e se ele perdeu muito elétron, ele fica positivo. Lembrando que próton não caminha. E a gente está aqui para vocês. Quem quiser copiar o quadro, pode copiar, dá uma pausadinha no vídeo se necessário, que eu vou apagar e vou começar para valer a aula de hoje. Então vamos lá. Vou apagar e estou começando a aula de hoje para valer. Gente, para quem lembra, eu parei o vídeo nesse título aqui, ó. Processos de eletrização. Show?
e comentei com vocês que só existem 3 processos. Um corpo ele pode ficar eletrizado somente de 3 formas: atrito, contato ou indução. Então, qual é o tema da aula de hoje? Discutir esses 3. Vamos ver que é simples, eu considero simples e tomara que vocês considerem simples também, justo? Vamos aqui na eletrização por atrito. E o nome, eu não consigo nem pôr um texto aqui, gente. Não vai ter texto aqui, eu não consigo pôr um texto. O nome já está dizendo tudo. O que é eletrização por atrito? Você atrita os corpos. E isso causa uma eletrização. Bem comum, isso ocorre no dia a dia, quando você atrita o seu corpo em determinados materiais, né? Eletrização por atrito entre as nuvens, que acaba dando os raios, relâmpagos. Então, você pode atritar uma bola de aniversário, ela fica eletrizada, ela gruda no teto. Você pode atritar uma caneta, né, no seu cabelo também, depois ela passa a atrair pedacinhos de papel. Então a eletrização por atrito tem alguns fenômenos. Inclusive, se vocês lembrarem, você pode ficar e falar assim: ó, Fred, você falou que tem um experimento da caneta, coisa e tal, que você ia fazer ao vivo aqui com a gente. Quem for curioso, quem gostar, eu posso fazer uma eletrização por atrito com a caneta que fica grudado na parede. É bem legal, interessante. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui. Não vou ter, minhas filhas pegam todas. Não tem aqui não, senão eu faria para vocês aqui agora no vídeo. Mas eu faço ao vivo, que eu acho até melhor, uma eletrização por atrito com a caneta na sala de vocês. Dito isso, como não tem muito como fazer um texto aqui, toda a eletrização, as 3, eu vou explicar basicamente por desenho. Desenho, desenho e desenho, tá? Então vamos desenhar isso aqui. Eu tenho, vamos supor aqui, um bastão de vidro, pedaço de vidro, então isso aqui é vidro, e um pedaço de lã. Então está aqui um pedaço de lã. Na eletricidade, quando eu desenho nada dentro do corpo, isso aqui não é uma aula de biologia, não é de história, não é de mecânica, não é de calor, não é de ótica, é uma aula de eletricidade. Aí o aluno perceber que na eletricidade, quando se desenha nada dentro do corpo, é porque você está falando que ele está neutro. Então, a priori, esses 2 corpos eletricamente estão neutros. Mesma quantidade de elétron, mesma quantidade de prótons. Aí eu venho aqui e produzo o atrito entre esses corpos. Eu faço um atrito aqui. O que eu vou ter? Pessoal, depois do atrito que eles ficarem eletrizados, quem vai ficar positivo, quem vai ficar negativo? Não sei. Eu precisaria de ir num laboratório para estudar a carga dele, para saber quem ganhou e quem perdeu o elétron. Ou você pode seguir uma tabela, que chama-se tabela triboelétrica. Depois eu até mostro como é que funciona essa tabela. Ela é muito boba, ela é muito simples de usar, graças a Deus. Ao final aqui eu mostro como é que seria essa tabela. Então vamos lá. Imagina que isso aqui eu fui e provoquei o atrito. O que eu vou ter aqui mais ou menos a estrutura do desenho? Depois eu teria algo mais ou menos assim, suponho que é o mesmo bastão de vidro. E eu tenho a lã aqui. Justo? Então, esses 2 corpos ficaram eletrizados, ok? Se você contar, na prática, né, gente, a transferência de elétrons, perdão, é sempre na casa de bilhões, de trilhões, de quadrilhões, que não dá para eu desenhar aqui. Então, eu desenhei uma migração aqui de 5, tá? Mas na prática são sempre bilhões ou trilhões, tá joia? Tá ok? Mas se você olhar aqui, lembrando que só elétron caminha, como é que foi a transferência de carga aqui? Esse cara doou, pelo meu desenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 elétrons. Só elétron caminha, próton não caminha. Então, esse cara era nêutron, perdeu 5 elétrons e esse cara, então, ganhou os 5 elétrons. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele está negativo 5 vezes. E quem perdeu 5 elétrons fica positivo 5 vezes. Justo, gente? É só essa ideia, acho bem tranquilo. O único comentário que eu vou pôr aqui para já acabar essa eletrização por atrito, depois eu até falo da tabela, que eu prometi, então vou falar. O único detalhe é o seguinte, que sempre na eletrização por atrito,
Ao final, os corpos ficam sempre com cargas opostas. Se um está positivo, o outro está negativo. Então, no atrito, os corpos ficam no atrito. Deixa eu colocar aqui melhor na eletrização por atrito, né? Acho que fica mais bonito o texto. Na eletrização por atrito, os corpos ficam com cargas de sinais opostos. O desenho mostra isso, ó, carga de sinais opostos, um for positivo, o outro for negativo. Legal? Tranquilo? Gente, a tabela que eu passei, ela é mais ou menos assim, chama tabela triboelétrica. Comentei, então vou falar. O cara dá assim, ele faz mais ou menos isso aqui, ó, ele põe a seta e para cá, e põe aqui, vamos supor, um sinal de mais e um sinal de menos. Aí ele vai pôr o nome de várias substâncias, né? Ouro, prata, resina, vidro, platina, diamante. Aí ele vai pondo aqui nome A, o nome de um elemento B, C, D e E. Várias coisas. Vidro, diamante, papel, vidro, por aí vai. Se eu atritar A com C, o C fica mais negativo, então ele ganhou elétrons, e o A fica mais positivo, então o A perdeu elétrons. Se eu atritar C com E, o C fica mais positivo e o E fica mais negativo. Então o E ganhou elétrons e o C perdeu elétrons. Então é só analisar assim. Teve alguma dúvidazinha? Volta o vídeo aí, sabe? Quem ficou mais perto do mais é mais positivo e quem fica mais perto do menos fica mais negativo. Tranquilo? Show? Só isso, o nome dessa tabela que o cara tem que fornecer para você não tem que gravar nenhum elemento dessa tabela. Essa tabela fornecida é chamada tabela triboelétrica. Justo? Legal? Bacana? Tranquilo? Então vamos avançar aqui. Vocês vão ver que os processos de eletrização eu vou explicar basicamente só com desenho, porque o nome diz tudo. Se é eletrização por atrito, eu atritei os corpos, adivinha como é que é a eletrização por contato? É o contato entre os corpos. E aí, na eletrização por contato entre os corpos, um dos corpos já está previamente eletrizado. Ele já vem com carga previamente. Como? Eu não sei, sei que veio, tá? Enfim, eu tenho um corpo aqui já eletrizado, ó, sempre em desenho. Então, eu tenho um corpo aqui eletrizado. Estou simbolizando que ele está muito positivo, esse corpo A, e ele entra em contato com o corpo B. Tá? Eu vou fazer o contato entre esses caras. Após o contato, então eu encostei e separei. Tá aqui, pus em contato e separei. Lembrando que se eu escrevi nada aqui, eu vou pecar pelo excesso. Não deveria, mas vou fazer. Você tem que estar acostumado com isso. Se eu não desenhei nada aqui é porque ele está neutro. Neutro não quer dizer que ele não tenha cargas, hein? Ele está cheio de parzinho. Ele tem um monte de elétrons e um monte de prótons na mesma quantidade. Então está aqui neutro. Na hora que eu separo, o que eu vou ter? A e B. Com você entender que como o próton não caminha, isso aqui não vai migrar para cá nunca. Próton não caminha. Só que próton adora elétron. Próton atrai elétrons, opostos se atraem. Então, esse cara aqui vai atrair elétrons para ele. Atrai elétrons. Aí eu vou chutar aqui um número, tá? Isso aqui depende do material, do formato do corpo, enfim. Eu vou chutar, sei lá, que passaram 5 elétrons, 4 elétrons. Tá? Então, migrou 4 elétrons, próton não caminha. Se migrou 4 elétrons, isso neutraliza, ó, forma um par,
formam par, formam par, formam par. Isso neutraliza 4 prótons. E o que está neutro eu não desenho. Então, o que antes era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prótons sobrando, agora eu tenho o que aqui agora? 5 prótons sobrando. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Justo? E se esse cara, ele era neutro, e ele perdeu 4 elétrons, ele ficou 4 vezes positivo. Porque os parzinhos que estavam aqui, ó, vou desenhar, hein? Faz aquele negócio, que a coisa vai e volta no vídeo, vai acompanhando. Eram 4 parzinhos aqui, ó, tudo neutro, né? Tem bilhões de parzinhos, estou desenhando só 4, mas tem bilhões de parzinhos. Só que esses 4 elétrons migraram, eles são negativos, ó. 1, 2, 3, 4. Esses 4 elétrons migraram. Lembrando por que 4? Eu inventei esse número, hein, gente? Então, ó, migrou, migrou, migrou e migrou. Esses 4 caras ficaram abandonados, sem parzinhos, então esse corpo ficou positivo. Show? Então, tipo uma frase dessa aqui, eu vou pôr aqui também. Se na eletrização por atrito os corpos ficam sempre com cargas de sinais opostos, na eletrização por contato os corpos ficam com cargas sempre de mesmo sinal. Sempre, sempre, sempre. Então, após o contato, deixa eu ver se está dando para ler ali, está dando, tá, né? Os corpos ficam com cargas de mesmo sinal. Olha aqui o desenho traduzindo isso. Isso está mais, isso está mais. Com uma ideia, o aluno observador está vendo algo aí no quadro que eu vou comentar agora. Alguma vez eu falei que era na mesma quantidade? Não, aqui não está na mesma quantidade. Aqui tem 5, aqui tem 4, tá? Quem vai ficar com mais elétron ou quem vai ficar com menos elétron? Isso depende do material que o corpo é feito e depende do tamanho, até mesmo do formato desse corpo. Então, eu falo que as cargas aqui foram divididas. Mas eu não falei que foram divididas por igual. Não falei isso. E nem posso afirmar porque essa divisão depende do material, do tamanho e do formato do objeto. Show de bola? Então, divide-se a carga, mas não é por igual, porque depende desses fatores. Só que agora vem algo, eu vou abrir um título aqui. Se esses corpos, é o que os exercícios gostam de cobrar, se esses corpos forem totalmente idênticos, material, formato, tamanho, volume, tudo igual. Então, vamos ver como é que fica a eletrização com corpos idênticos. Eletrização por contato, né? Gente, eu considero isso aqui nem um conteúdo muito importante, tá? Ou nada importante na minha visão, sendo muito sincero. Mas como os exercícios trabalham, como a apostila trabalha, para você não se sentir desamparado, vou trabalhar também. Então imagina que eu tenho aqui 3 corpos idênticos. Poderia ser 2, 3 ou 4, vou trabalhar 3 corpos. A, B e C. E vou supor a carga deles aqui. Estou inventando agora, tá, gente? Supor que esse cara tem mais 10 coulombs, esse cara menos 5 coulombs, e vou supor, inclusive, que esse aqui é neutro. Tá? Como é que eu teria a carga após o contato? Encostei e tirei. A e B. Como é que ficaria a carga de A e B pós contato?
Gente, eu acho isso aí moleza, quer ver só? Se eles são idênticos, eles vão adquirir cargas idênticas. Faz sentido ou não? Se são idênticos, vão adquirir cargas idênticas. Então você soma o que eles têm e divide por 2. Então vamos lá, ó. A e B. Mais 10, muito cuidado, sempre traga o sinal. Menos 5 e divide por 2. Isso vai dar 15, perdão, estou doido. 5 dividido por 2, isso vai dar mais 2,5 coulombs. Então, após o contato, cada esfera dessa aqui, as duas ficarão positivas, ó, o comentário que está aqui, ó, sempre com o mesmo sinal, e se são idênticas, fica também idênticos em quantidade. Então, as duas ficariam após o contato com uma carga positiva de 2,5 coulombs. Justo? Bacana? Vou partir o quadro aqui, ó, e nesse pedacinho agora eu vou fazer, sei lá, da origem aqui, ó, B e C. Então, contato de B e C. B e C. Tá? Um contato inicial, como se esse aqui não tivesse existido, tá, gente? B e C. Pós-contato. Você soma e divide por 2. Menos 5 mais 0 e divide por 2. São duas esferas. Isso vai dar menos 2,5 coulombs para cada uma. Como eu disse sempre, está anotado aqui. Se é por contato, ficam sempre com cargas de mesmo sinal. E se são esferas idênticas, também o mesmo número. Deu coincidência aqui, tá, gente? Isso aqui deve ter dado 2,5 pura coincidência. Então, no final, as esferas B e C ficam com a mesma carga, menos 2,5 coulombs cada uma delas. Gente, eu vou trabalhar isso relativamente rápido. Isso, para mim, não é, eu não vejo o Enem cobrando isso, confesso a vocês. Tá? Deve ter exercício na apostila disso, nem olhei, falo a verdade para vocês, mas acho isso meio ultrapassado, meio bobo demais. Vamos aqui ao que interessa. Vou aí, qualquer coisa, pausa o vídeo, vou apagar o quadro e trabalhar o que me interessa aí. Vamos lá. Gente, antes de ir no último, só falta a indução agora. Eu preciso discutir o que é um corpo polarizado, eletricamente falando, né? Óbvio. Imagina aqui que eu tenho uma esfera condutora. Quando eu falo uma esfera condutora, o que eu quero falar com isso? Que os elétrons andam com facilidade, muito fácil dentro dessa esfera, né? O material condutor é isso, os elétrons são bem livres, por isso que a gente chama de elétrons livres, que facilmente são arrancados do átomo, né? Então tem facilidade para andar no material condutor. Eu tenho uma esfera condutora aqui, a princípio neutra. Se tem bilhões de elétrons, na mesma quantidade tem bilhões de prótons. Aí, imagina o seguinte, que eu chego um corpo aqui, ele é chamado de indutor, por isso que daqui a pouquinho eu vou cair no processo de indução. Esse indutor está insanamente positivo. Percebam que não há o contato. O que vai acontecer aqui? Isso induz, como o próton adora elétron, os opostos se atraem, vai vir um monte de elétronzinho para cá. Tá? E abandonou o seu parzinho que estava aqui. Foram os prótons aqui. E nesse momento, você vai ver que o nome faz sentido. Essa esfera, por causa desse cara que atraiu os elétrons e repeliu os prótons, próton veio para cá e elétron ele atraiu, sim ou não?
houve um processo de polarização. O corpo está polarizado, dividido em polos. Polo negativo e polo positivo. Legal? Então, tipo uma pilha. Pilha tem polo positivo e polo negativo. Não é assim feito uma pilha, né? A pilha tem uma reação química, mas lá tem polo positivo e polo negativo, é um corpo polarizado. Observem, eu vou falar e depois vou escrever aqui, que a esfera continua neutra, porém polarizada. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a soma total dá zero. A soma total dá zero. Então o corpo continua neutro, porém polarizado. O corpo continua neutro, porém polarizado. Tá? Aí, com isso aqui, eu vou criar uma pergunta, vou jogar para cá. Em cima desse desenho, eu vou criar uma pergunta. Um corpo neutro, ele é atraído, repelido ou não há interação com um corpo eletrizado? Vou escrever. Um corpo neutro é atraído, repelido ou não há interação com o corpo eletrizado. Show? Aqui, ó, essa frase é o que está acontecendo aqui. Eu tenho um corpo neutro e ele está perto de um corpo eletrizado. Aqui terá uma força de atração, de repulsão ou não haverá força? Qual é a força entre um corpo eletrizado e um corpo neutro? Aqui, já respondendo, e claro, depois vou explicar, aqui a força é de atração. Então, um corpo neutro, ele é atraído pelo corpo eletrizado. Pessoal, por que atraído? Por que não repelido? Ou por que não fica 0 a 0, já que ele está neutro? Por causa da polarização, pessoal. A discussão aqui ela é bem rica fisicamente. Eu vou jogar uma equação aqui no quadro, você não precisa. Essa equação é do capítulo seguinte. Então, calma, não precisa gravar, eu vou jogá-la aqui, mas não se preocupa com essa equação não. A força elétrica ela vale K, que é uma constante, carga 1, a carga 2, dividido pela distância entre os corpos ao quadrado. Aonde eu quero chegar? Gente, não se preocupa com essa fórmula. Calma, ela é do outro capítulo. O que eu quero chegar é que força elétrica e distância são grandezas inversamente proporcionais. Vou botar aqui, são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto maior a distância, você vai diminuindo a força elétrica. O que eu estou dizendo é isso, ó. Eu tenho duas cargas aqui. Se eu aumento a distância entre essas cargas, vai caindo a interação elétrica. Acho que isso é intuitivo, né? Eu vou afastando como se fossem ímãs. Cada vez mais longe que estão os ímãs, menor a força entre esses ímãs. Não é verdade? E é o que eu estou falando aqui. Quanto maior a distância, menor a interação. Então aqui, ó, deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu tenho duas forças elétricas aqui, ó. Duas forças elétricas, o desenho vai ficar um pouco borrado, vê se vocês acompanham. Eu tenho essa primeira força elétrica aqui, ó, vou chamar de 1. A força elétrica do bastão com os elétrons. Força 1. Show? E agora eu vou fazer em preto da força do bastão com os prótons. Bastão com os prótons. Então, ó, que eu vou chamar de força 2.
Então, revisando, o bastão interage com os elétrons e o bastão interage com os prótons. Só que a força 1 está mais perto. Se está mais perto, é mais forte. Então, ó, os elétrons estão mais perto do bastão se comparar os prótons em relação ao bastão. Então, a força 1 é maior do que a força 2. Por que, que a força 1 é maior do que a força 2? Porque está mais perto. Quanto mais perto, maior a força elétrica. Então, próton com elétron, que é a força maior, é força de atração. Tá? Se você ver aqui, tem uma batalha, tem um campo de guerra de forças. Bastão com elétron, bastão com próton. Próton repele próton, só que próton atrai elétron. Mas, concluindo e até revisando, próton atraindo elétron é uma força maior. Por que que é maior? Porque está mais perto. Quanto mais perto for, maior a força elétrica. Legal, gente? Então, concluindo aqui, um corpo nêutron é atraído por um corpo eletrizado. Bacana? Justo? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu estou olhando aqui no meu videozinho, deu 31 minutos de aula, tá? Se eu fizer uma aula muito extensa, quando chega em sala de aula eu não consigo acompanhar, fica distante. Eu trabalho muito mais em casa, um conteúdo muito maior do que eu faço em sala de aula, porque a aula em sala de aula é mais dinâmica, a gente interage com os alunos, então não anda tão rápido assim, né? O que é bom, né? A interação é maravilhosa lá. Então eu vou parar por aqui, que é o que eu acho que eu vou conseguir fazer em sala de aula. Parei por aqui. Na semana que vem a gente continua a matéria, falta falar só da eletrização por indução. Mas já falei muita coisa, né? O indutor, o corpo polarizado, tudo isso eu vou precisar lá. Gente, abraço, fiquem com Deus, até semana que vem.